9, de 1 a 12. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 9, versos de 1 a 12. Nós poderemos ler todos juntos, todos a uma só voz, eu aqui, você mesmo na sua casa. João 9, de 1 a 12. Nós poderemos ler esse texto para a nossa meditação. E ele fala da cura de um cego de nascença. E diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Queridos, nós vivemos e existimos e nos movemos, e tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, é para a glória do nosso Mestre. E com este cego não é diferente. E tudo é para a glória dele. Mesmo as coisas que saíram do seu projeto original por causa do pecado, mesmo essas, elas, no tempo oportuno, são convertidas em algo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Como viver para a glória dele? Como viver para a glória dele? Como viver para que tudo seja para ele, para Jesus? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê algumas coisas. Jesus ia caminhando e os seus discípulos então viram um cego de nascença e perguntaram: Mestre, quem pecou? Foi ele quem pecou ou foi seus pais para que ele nascesse cego? E é interessante como essa ideia ela vai prevalecendo ao longo da história, né? De que talvez alguém tenha algum problema, ou todo mundo que passa por alguma luta é porque ele está agora cometendo algum pecado, alguma coisa assim. Nós sabemos que todo o mal que existe na terra é por causa do pecado do homem, mas é o pecado original, é o pecado geral do homem. E nem tudo que acontece na nossa vida agora é porque a gente cometeu um pecado necessariamente que está nos levando a isso. Há coisas que são consequências de pecado, mas nem tudo. E olha a pergunta deles: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Se a ideia é retributiva, não faz muito sentido, porque se ele já nasceu cego, ele não teria tido condição de ter cometido um pecado para já nascer cego. Antes do seu nascimento, ele não teria pecado, não teria cometido pecado. Nós nascemos em pecado por causa da natureza que nós herdamos, mas não faz sentido. E seus pais também terem pecado e isso ser uma vingança, uma paga, um juízo, também não era o caso. Jesus diz assim: nem ele pecou, nem seus pais. Jesus não está dizendo que aquele homem não pecasse. Ele certamente pecava, era um pecador. Também não está dizendo que seus pais não pecavam. Eles eram pecadores. Ele só está dizendo o seguinte: este homem não é cego por causa de nenhum pecado deles. É só isso que ele está dizendo aqui. Ele está respondendo a uma pergunta dos discípulos. Então nós temos que entender que às vezes nós somos muito influenciados por aquelas ideias de karma, dessas coisas, que na verdade não encontram eco nas Escrituras, né? Elas não encontram
consonância na Bíblia. A Bíblia não fala dessas coisas. E o Senhor não, ele fala categoricamente que ele não impõe castigo aos filhos por causa dos pais. Tá? Então isso aqui precisa cair por terra. Agora, Jesus explica por quê. Ele diz assim, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para se manifestar nele as obras de Deus. As obras de Deus. Então, muitas vezes você está passando por lutas, dificuldades, e talvez fique tentado a pensar que é por causa de um pecado seu, alguma coisa, mas você não encontra, vasculha e não acha, qual que seria esse? É porque nem tudo que acontece na nossa vida é por causa de um pecado que eu cometi ontem e já estou sofrendo hoje. Há sim consequências de pecado, muitas vezes, mas nem tudo. Olha que interessante, esse homem nasceu cego, cresceu cego, viveu cego, porque num dia da sua história, ele seria encontrado por Jesus, e Jesus o curaria, isso manifestaria as obras de Deus, isso manifestaria a glória de Jesus. Então esse homem nasceu cego para manifestar a glória de Jesus a todos os homens do seu tempo. Incrédulos viram Jesus abrir os olhos a esse cego, e isso manifestou a glória de Jesus. Isso não é novidade nas Escrituras. Se a gente for para João 11, a gente vai ver a mesma coisa. Lázaro morreu para se manifestar a glória de Deus. E quando as irmãs de Lázaro vão até Jesus, dizem, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele falou, não temam, eu não disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E elas sabiam do último dia. A gente sabe que no último dia, quando Jesus vier nos buscar, né, mas Jesus não estava falando do último dia, ele estava falando que ele iria ressuscitar Lázaro. Então, vamos entender que as nossas vidas devem mesmo ser para a glória de Deus. E o fato de às vezes passarmos por lutas não exclui o fato de que ainda estamos vivendo para a glória de Deus. Aquele homem não era cego por causa do pecado, mas o era para a glória de Cristo. Para a glória de Cristo. E isso se torna muito mais evidente quando a gente é encontrado por Cristo. Aquele homem foi encontrado por Cristo. Ele não sabia porque ele era cego. Certamente ele também fazia essas perguntas. Deus, por que eu nasci cego? Por que eu estou cego? Mas agora, Jesus o encontra. E Jesus revela o motivo da cegueira daquele homem. É para minha glória. E cura aquele homem. Queridos, quando a gente é encontrado por Jesus, a gente começa a descobrir que tudo na nossa vida é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Até as lutas que passamos são para a glória dele. Até as lutas que passamos. A gente está aí vivendo esses dias e isso também é para a glória dele. Eu li até alguma frase aí dessas de rede social, dizendo que, essa vai ser a Páscoa em que as pessoas vão se lembrar mais de Jesus do que de ovo de Páscoa. Espero eu mesmo que seja assim. Que as pessoas se lembrem mais de Cristo Jesus. E então isso vai redundar em glória para Ele mesmo. E é Ele quem merece toda a glória. Para vivermos para a glória dele, então, precisamos entender que tudo que vivemos redunda em glória para Jesus. E entendemos isso muito melhor quando Jesus vem ao nosso encontro. Se você ainda não tem essa certeza da sua salvação, clame a Jesus para que Ele venha ao seu encontro. E você vai entender tudo isso muito bem. E então, o texto continua e Jesus resolve curar esse homem. E ele faz isso de uma maneira muito estranha, diferente dos nossos padrões. Diz o verso 6 que ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo daquele barro, com a sua saliva, ele aplicou isso aos olhos do cego. Para viver para a glória de Cristo, a gente tem que entender que as nossas forminhas não servem. O que nós achamos, o que nós pensamos. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: eu não acredito que Deus age assim. Às vezes a gente compartilha as Escrituras com uma pessoa e diz: mas eu não acredito que Deus é assim. Deus não age assim. Jesus não é assim. Principalmente quando você toca no ponto de justiça, da justiça de Deus, do julgamento, das penas eternas, do inferno. Deus não é assim. Eu creio que Jesus é assim. Para que a gente viva para a glória de Cristo, é importante que o encontro
dele conosco aconteça, é importante saber que tudo é para a glória dele, e quando nós somos encontrados por ele, nós entendemos isso, isso fica claro no nosso coração, e é importante entendermos que ele é livre, ele age como quer, quando quer, da maneira que quer, e não da maneira que nós queremos. Se você prestar atenção, Jesus nunca operou um milagre da mesma maneira. Todo milagre de Jesus foi diferente do outro. Um cego ele fez lodo, igual aqui agora, mandou ele se lavar no tanque. Outro cego ele simplesmente manda que veja, e com cada um ele faz de uma maneira. E eu entendo que existe uma razão para isso. A razão é para deixar bem claro que ele é livre, ele é Deus. Ele cura quem quer, como quer, quando quer e da maneira que quer. Não existe forminha para Deus operar e não existe nenhuma fórmula que você vai encostar Jesus na parede. Simplesmente aceite as maneiras pelas quais ele age e você vai viver para a glória dele. Outra coisa, viver para a glória dele é obedecer a palavra dele, sem questionamentos absurdos daquilo que você não entende. Porque o texto vai dizer o seguinte, que Jesus no verso 7 manda, depois de ter passado aquele lodo, aquele barro no olho dele, Jesus manda para que ele vá, se lave no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você ouviu a palavra de Jesus através da Bíblia Sagrada? Obedeça. Aquele homem, ele manifestou a glória de Cristo porque ele obedeceu. O seu milagre pode ter sido operado de uma maneira muito estranha. Jesus, que barro é esse que o senhor está passando? Não. Jesus, eu não vou nesse tal desse tanque. Se o senhor podia me curar aqui, por que o senhor está me mandando ir para o tanque? Mas ele foi de rosto sujo mesmo para o tanque, foi lá, se lavou e voltou vendo. Ele obedeceu a palavra de Jesus. E hoje precisamos obedecer a palavra de Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Não é a palavra de homens, daqueles que muitas vezes dizem, eis que te digo, servo meu. Não, é a Bíblia. O fundamento é a Bíblia e não será lançado outro fundamento. Mas às vezes as pessoas questionam tanto a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Mas eu não creio assim, mas eu não acho que é assim. Mas eu não acho que precise disso. A Bíblia está falando isso, mas eu não creio nisso exatamente assim. Que pena. Vão deixar de manifestar a glória de Cristo por um orgulho pessoal. Para manifestar a glória de Cristo, então, obedeça a Cristo. E depois de ser tão abençoado por Ele, compartilhe com todo mundo, porque as pessoas então começaram a discutir. Será que é ele? Será que não é? Será que é aquele cego que estava ali na porta? Mas ele mesmo dizia, sou eu. E ele não teve vergonha de contar de que maneira Jesus operou. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos, me mandou ir lá no tanque de Siloé, me mandou me lavar, então eu fui lavei e estou vendo. Foi um homem chamado Jesus. Ele não tinha vergonha de compartilhar isso. Então ele manifestou a glória de Cristo. Nós também não devemos ter vergonha de compartilhar o que Cristo fez por nós. Eu era pecador, miserável, aprontável, mas Cristo veio ao meu encontro e Ele me mudou por completo. Um dia eu tive que cair de joelhos, pedir perdão e sentir o perdão dele na pessoa do seu Santo Espírito. E agora eu compartilho isso para o mundo. Qual a vergonha? Qual o problema? A vergonha era ter ficado nessa condição. Há tantos que têm vergonha de compartilhar de Cristo Jesus, ainda que se declarem cristãos. Assim não se manifesta a glória de Cristo, mas nós manifestaremos. Tudo é dele, tudo é para a glória dele. E como vivemos para a glória dele? Primeiro, admita e entenda. Tudo é para a glória dele. O bem, o mal, tudo que acontece na nossa vida é para a glória dele e não foge do controle dele. Quando Jó fica numa situação terrível e a sua mulher manda que ele amaldiçoe a Deus e morra, ele diz assim, mulher, nós temos recebido o bem de Deus, como que eu não receberia também o mal? Ele entendeu que tudo é para a glória de Cristo. Entenda que você só consegue absorver tudo isso quando você é encontrado por Jesus. Jesus te encontrando, você entende verdadeiramente que até as dificuldades e as lutas são para a glória de Cristo. Pois entenda que Ele é livre para agir como quer, quando quer, da maneira que quer. Se as coisas não acontecem da maneira que você quer, não se desespere. Ainda acontecem para a glória dele.
e obedeça-lhe a palavra. Faça do jeito que ele mandou. Faça como as Escrituras dizem para fazer. E compartilhe isso com os outros. Compartilhe com as pessoas o que Cristo fez por você. Como Ele te salvou. Talvez você não lembre, mas compartilhe. Olha, foi num tempo tão cedo que eu não me lembro, mas eu sei que eu sou transformado. Que eu posso senti-lo, eu posso sentir o meu coração arder de alegria quando eu leio a sua palavra, quando eu ouço as suas verdades. Nós vivemos um tempo em que os homens são extremamente questionadores. E eles entendem que ser inteligente é questionar tudo. É criticar tudo, questionar tudo. Mas eles não têm respostas para a sua vida. Cristo Jesus tem. Cristo Jesus tem. Então viva para a glória dele. Viva. Saiba que tudo é para a glória dele. Esse Covid-19, de algum modo, vai redundar para a glória dele. Suas lutas, suas dificuldades, seus temores, seus medos vão redundar para a glória dele. O tempo que você viver aqui será para a glória dele. E a sua morte também glorificará o nome dele. Estevão entendeu isso. Quando era apedrejado, em Atos 7, ele já não estava nem ali mais, ele estava contemplando a glória do Senhor. Ele só disse ao Senhor, pediu ao Senhor para que não imputasse aqueles homens aquele pecado, porque aquilo não estava incomodando, ele morria para Cristo e estava feliz com isso. Quando o profeta Ágabo prediz que Paulo, se fosse a Jerusalém, seria preso, seria levado a julgamento, seria morto, os irmãos instaram com ele para que não fosse. Ele falou, mas eu vou. E eu estou pronto até a morrer para a glória de Cristo, se necessário for. Morro por ele. Quem pode mudar os desígnios de Deus se Deus resolveu que é assim, não é verdade, meus queridos? E se ele resolveu que será de alguma maneira, é porque ele quer ser glorificado nisso. Ele está sendo muito glorificado na internet nos últimos tempos, né? A gente pode pensar em muitas coisas agora, muitas formas pelas quais ele está sendo glorificado. Famílias que não tinham culto doméstico estão tendo, famílias que não tinham devocional estão tendo, muitos homens sérios tentando alimentar seu rebanho, invadiram a internet com suas lives, muitos pastores, queridos, amigos, evangelistas, missionários, e isso redunda em glória para Cristo. Talvez depois disso, vendo os seus líderes, muitos irmãos, eles sejam encorajados a continuar manifestando Cristo até nas redes sociais. As redes sociais são um exame do DNA da sua alma. Você posta lá, você coloca ali, você expressa ali o que está no seu coração. Tem gente que xinga ali, esbraveja ali, fala palavrões ali, é porque está dentro do coração deles. E tem gente que usa para falar de Cristo, é porque é isso que está dentro do coração deles. Redes sociais são como a sua boca, né? Elas falam do que está cheio do seu coração. Então, que Deus nos abençoe isso também. E eu poderia pensar em milhares de coisas e ir falando de coisas aqui que podem redundar para a glória de Cristo nesses dias e continuarão a manifestar a glória de Cristo depois que esses dias passarem. Mas eu entendo que você já tem entendido. Tudo é para Ele, para a glória dEle. E nunca jamais se envergonhe daquilo que Cristo fez na sua vida. Você pode se entristecer com o seu passado, mas não se envergonhe com quem Cristo te fez ser, porque isso é para a glória dEle. Deus te abençoe. Se você passa por lutas, que em nome de Jesus você possa vencê-las e que isso redunde em glória para Cristo e que você possa testemunhar disso para as pessoas. E mesmo que suas lutas durem mais tempo, não se desespere. Entenda que se você serve a Cristo, você vive para a glória dEle. Se você vive para a glória dEle, no tempo certo, tudo vai se encaixar, você vai entender os propósitos e a glória de Cristo se manifestará. Deus abençoe sua vida, seu coração. Em nome de Jesus nós vamos orar e depois nós podemos até compartilhar, se você tem motivos de oração, nós vamos poder compartilhá-los e orar por eles e derramá-los aos pés do Senhor. Eu tenho preferido usar a palavra motivos de oração, porque se a gente falar pedidos, aí é só pedido. E motivos são muitos outros. Você pode ter pedidos e pode ter também razões para agradecer. Então, vamos orar ao Senhor. Eu me Giane para nos dirigir a Deus nessa oração.
Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, ó Pai, em torno da Tua Palavra, Deus, podendo aprender um pouco mais de Ti nesta noite, Pai. Sim. Ó Pai querido, que tudo que façamos seja mesmo para a Tua honra, para a Tua glória, ó Deus, para manifestar, ó Deus, a glória do Senhor, ó Deus, através das nossas vidas, Pai. Que o nosso testemunho nesses dias tão difíceis que estamos passando, seja, Deus, para a glória do Senhor, que a gente saiba usar esse tempo, Deus, para glorificar o Teu nome com as nossas atitudes, com nossas palavras, com as nossas postagens, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Continue falando aos nossos corações, ó Deus, e que o Teu povo possa buscar ao Senhor dia após dia, ó Deus, ó Deus, com mais intensidade, assim como tem sido nesses dias por causa do Covid-19, ó Deus, que assim continue, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo nome, que as pessoas continuem buscando ao Senhor, ó Deus. Cuida de nós, perdoa, Deus, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.